Muito boa noite a todos. Eu vou liberar aqui a minha máscara porque a voz já não é uma Brastemp. E com essa barreira aqui, ela só é bonita porque tem o logo da orquestra, mas esse aqui sai ao contrário. Então olhem aquele outro. Muito bem, brincadeiras à parte. Hoje nós estamos cumprindo mais uma etapa. Às 4 horas da tarde, para quem estava antenado, nós fizemos uma transmissão de aula ao vivo, semipresencial, né? Então, acredito que deva ter sido interessante. E no dia 19, nós vamos fazer outra, do mesmo jeito, para acostumar os alunos, como nós não temos a oportunidade de fazer concerto, que eles precisam também ir para o palco e se habituar com isso, pelo menos eles vão se habituar com a câmerazinha acesa e sabendo que alguém está olhando. Então vai ser muito bom. Bem, eu vou iniciar, como não pode deixar de ser, fazendo os agradecimentos, né, para aquelas empresas super importantes que mantêm o nosso projeto funcionando. Começo pelo nosso patrocinador master, que é o Banrisul, Unimed Porto Alegre, Alibem Alimentos, ThyssenKrupp Elevadores, Postos Buffon, BRDE, Produtos da Colônia, Cidersul, Produtos Siderúrgicos, Icatu Seguros, Rio Grande Seguros e Previdência e AIM, que é a Associação para a Iniciação Musical. São criaturas que nos ajudam bastante. Também é importante citar as leis de incentivo à cultura, a lei federal, que trabalha com o imposto de renda, a lei de incentivo à cultura do Estado, a LIC, que trabalha com o ICMS das empresas, e a lei de incentivo à cultura do município, que, se não me engano, é FUNPROARTE. Então, ele proporciona a manutenção e o progresso de muitas instituições culturais. Então, essas leis de incentivo são fundamentais para a nossa sobrevivência. Mais uma coisa que é muito importante salientar sempre é o apoio e o suporte que nos dá a lei da jovem aprendizagem, lei do jovem aprendiz. E proporciona para todos os nossos alunos, a partir dos 14 anos até os 24 anos, se for necessário, claro, que eles tenham apoio de empresas que nos cedem uma cota de jovem aprendiz. Essa cota, o horário de trabalho deles é cumprido aqui no projeto, estudando música e o seu instrumento, em vez de fazer o jovem aprendiz na empresa, fazendo aquele trabalho que a empresa faria. Então, isso é um gesto de muita grandeza das empresas permitirem, nós autorizamos isso, claro, com o curso de músico instrumentista no Ministério do Trabalho. E nós temos ali o nosso anjo da guarda, que é a doutora Denise Brambila, que nos apoia e faz esse meio de campo com as empresas para nós termos essa participação. Então, eu queria sempre ter muito cuidado para não deixar de agradecer a todos aqueles que ajudam e proporcionam essa nossa atividade. Também faço aqui o agradecimento ao Pontos Pobres, que é o nosso grande parceiro, onde nós moramos, aqui estamos hospedados no Pontos Pobres, e aqui realizamos todos os nossos trabalhos. Então, o irmão Albano, sinta-se agradecido, João Rocha, que é o diretor daqui também, sinta-se muito agradecido e nós contamos sempre com essa colaboração. Hoje nós vamos ter o prazer especial de contar com a nossa pianista, uma pianista consagrada aqui, que é a Olinda Alessandrini. Eu tive um prazer enorme de participar de um trio chamado Orion Trio, que bastante trabalho realizou. É claro que eu tenho também a minha história de trio Porto Alegre, mas esse Orion Trio foi muito gratificante na minha vida.
Então, nós estamos agora já enviando ali o convite para a Olinda poder entrar. E a Olinda é mais ou menos nova na batalha como eu. Então, a gente tem que dar um tempinho, porque não é parece muito fácil, mas não é tão fácil. Depois que a gente está habituado, é uma barbada, né? Mas é como para quem sabe é muito fácil. Para quem não sabe, principalmente na primeira vez, a gente pode se atrapalhar um pouquinho. Mas em seguida nós vamos contar com a Olinda e eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito esclarecedora para os jovens, para os estudantes, né? A Olinda tem uma carreira muito legal de fazer espetáculos didáticos, espetáculos que ensinam. Ó, ali, Oi, já Olinda. estou aqui. Como é que vai? Tudo Oi, bom? pessoal. Tudo Bem, bem, é Thelma? mais Como é que vai? tudo bom. Às vezes é mais fácil a gente se encontrar nessa situação assim do que pessoalmente hoje, né? É verdade, é verdade. Mas eu te Como é que agradeço muito esse convite, fiquei muito feliz. Tive um pouquinho de dificuldade agora para entrar, que como tu tá? falaste, a gente sempre está aprendendo. Estamos nos reinventando, né? Então a gente tem que Tá, realmente ter assim essas ferramentas à mão. claro. Não, eu tenho sempre comigo aqui um dos jovens da orquestra, que já não são mais tão jovenzinhos, que já têm experiência, né? Então, eles me ajudam aqui a conseguir fazer todos os procedimentos que a gente precisa para dar tudo certo. Claro. Mas é um prazer muito grande, te agradeço pelo tempo que tu dispõe para nos atender. Não, o prazer é meu, E, com certeza. claro, como é que está o Luiz? Está bem? Tá bem, ele está Bem, assistindo no iPad dele aqui perto, e ele isso. captou bem O antes Luiz que é, eu. o Luiz é o marido da Olinda, que é um grande companheiro, um grande amigo. Nós convivemos bastante tempo, né? Telmo, quando Então, nós tínhamos o nosso trio, eu me lembro tanto do nosso trio, claro, Briane, tu e eu, e o Luiz era o meu virador de páginas e era nosso motorista, te lembra? tá dando uma, tá dando uma travadinha na tua internet daí. É, Talvez não seja a tua, pode ser a sobrecarga natural desse horário, né? Nós temos enfrentado essa dificuldade. Então, a parte que tu estavas falando da lembrança do trio não se ouviu. Então, tu vou faz um repetir, backup ali, eu vou vai do repetir, mas início. talvez eu devesse ter feito pelo 3G e não pelo Wi-Fi. Bom, Não, em relação. em geral, o Wi-Fi é melhor. Então tá. Então, eu estava falando do tempo que nós tivemos um trio, a Adriane, tu e eu. O Luiz era o meu virador de páginas e era o nosso motorista. Exato, E nós claro. fizemos muitas viagens, fizemos muitos concertos. Foi um período muito bonito, era trio Orion. Inicialmente foi trio Isso Bill mesmo. Kiefer, né? Sim, Eu gosto muito de fazer música de câmara, né, Thelma? Tu sabes disso. claro, claro. Bom, eu vou iniciar a nossa conversa, como eu tenho iniciado com todos que participam. Nós já estamos, acho que, perto de 20 entrevistas desse tipo. Eu vou só fazer E, uma modificação aqui. tá, Peraí, só um pouquinho, deixa eu só virar fica, aqui. fica à vontade, fica à vontade. Tá, eu acho que agora vai dar. Eu acho que vai Não, ficar melhor a transmissão. fica melhor, né? Tá? Ficou bem, tranquilo. Então, o que eu sempre tenho iniciado perguntando é, vamos dizer assim, como é que tu achaste a música ou como é que a música te achou, né? E é claro que é muito difícil para nós contar nossa vida em 10 minutos, mas queria que tu ficasse à vontade para contar como é que tu começaste na música, que rumo teve a tua vida, né? E eu vou dialogando, vou interrompendo em algum momento, assim, mas Certo. sente à vontade para contar, principalmente para os jovens, né? Como é que a música aconteceu na tua vida, como é que tu aconteceste na música. Bom, Telmo, a minha mãe tocava piano. E a minha mãe tinha sido a melhor aluna da professora dela.
Então, minha mãe realmente tinha um bom conhecimento, tinha um bom preparo, tinha muita técnica. E nós tínhamos piano em casa e o piano nunca ficava fechado. O piano sempre estava, não tinha nem chave. E com isso eu aprendi a brincar no piano. E a minha mãe percebeu que eu tinha um ouvido muito bom, que eu já conseguia, digamos assim, com os dedos tocar alguma coisinha. Então ela me colocou numa escola de piano, numa escola se chamava Escola Municipal de Belas Artes. E ali tinha muitas professoras de piano e tinha também artes plásticas. E o mais interessante, que eu acho que foi o que me ajudou muito em relação à música, é que a professora que eu tive foi minha professora dos 4 aos 16 anos. Ó, E essa professora nunca me disse que alguma coisa seria muito difícil para eu tocar. Então, eu, às vezes, chegava com pedidos assim completamente fora talvez daquela capacidade técnica que eu deveria ter. E essa professora nunca disse assim, isso vai ser muito difícil para ti. Ela abria a partitura e dizia, vamos começar. E com isso eu acho que eu criei assim, uma autoconfiança muito grande, a ponto de, com 14 anos, eu toquei o concerto de Grieg a 2 pianos em Caxias e com 15 o concerto de Tchaikovsky, número 1, a 2 pianos em Caxias. essa escola municipal era em Caxias. Era em Caxias do Sul, era a Escola Municipal de Tá. Belas Artes, que depois se transformou na Escola de Artes da Universidade de Caxias do Sul, e que depois, Tá. por esses motivos assim de poucos alunos, uma despesa muito alta para a universidade, acabou fechando. Sim. Mas era uma escola com 6 professores de piano, tinha Ah, muitos alunos, as audições eram concorridíssimas, e era um ensino muito bom. Naquela época existia assim, um critério feito pelo Fontainha. O Fontainha foi um grande pedagogo da época, da sua época, e ele sim, estabeleceu o que era primeiro ano, segundo ano, sétimo ano, nono ano. claro. Ele tinha alguns critérios de escolhas de repertório que fossem acompanhando o desenvolvimento do aluno. E com isso, então, ficou muito, como é que eu vou dizer, ficou muito produtivo esse tipo de Sim. estudo. E tinha as referências, né, para É, seguir. e todos os professores trabalhavam nessa mesma linha. Então, eu É. tive colegas muito boas. A moça que tocou comigo, Grieg Tchaikovsky, no segundo piano, tocou de cor, e eu também. Bom, E ela estava ó, fazendo a orquestra. E era uma coisa inédita para Caxias do Sul, mas a gente não sabia claro, que isso era uma coisa tão difícil. A gente não claro. sabia. A gente sentava no piano e estudava. Tu sabe que alguém escreveu uma vez na minha tela do computador um recado para mim que dizia assim, ó, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez, né? Exatamente. A gente não Exatamente sabia. assim que funciona, né? Exatamente. Mas, Telmo, eu acho assim, o estudo de piano é bastante isolado, né? Então, eu Tá. gostava dessa solidão, eu gostava desse período de solidão ficando só na frente do teclado. Só muito mais tarde é que eu comecei a ter paixão por música de câmara. E Ah, aí foi que eu acho que eu desenvolvi mais digamos assim, a parte expressiva. Porque quando se toca com o violino, com o violoncelo, com instrumentos de sopros de madeiras ou metais, ou mesmo percussão, aí a gente começa a ter que se ouvir a ouvir o outro, e a gente aprende muito com fraseados, entende? Então, para mim, o piano sempre foi um instrumento muito importante, mas eu considero esta proximidade com músicos, principalmente músicos da orquestra sinfônica, com quem eu toquei muito tempo, em música de sim. câmara, e tive um trio com a Hela e a Ying, fizemos um trio de mulheres, e agora, dia Legal. 12 de dezembro, na live da OSPE, eu vou tocar o quinteto A Truta, de Schubert, Ó, com muito músicos bom, da orquestra. Então, eu acho que essa música de câmara faz com que o piano se torne até mais atraente ainda. claro. Não, isso é fundamental, né? Isso aconteceu, acho que para todos nós, assim,
o estudo do instrumento é muito solitário, né? É. O nosso treinamento, condicionamento de reflexo, tudo isso é muito solitário. Mas eu queria, vamos dizer que tu seguisse ali dos 16 anos, né? Mas o que que te despertou para a música? O que tu lembra como primeiro momento assim de música? O que que te acordou para a música? Olha, o que me causou muito impacto foi quando eu tinha uns 10 ou 11 anos, o meu pai ouvia muito a Rádio Guaíba, às 8 da noite, em Caxias. Não tinha televisão, a gente de Ah, noite lia, jogava carta, eu estudava muito piano. E às 8 da noite tinha um programa de música clássica na Rádio Guaíba, das 8 às 9. E, de repente, tocou num dos programas exatamente o concerto de Grieg, que eu não conhecia, nunca tinha ouvido. E me causou um impacto tão grande, aqueles acordes que começam no é, piano e que descem, né? Esses acordes que vão é. descendo. Aquilo me causou um impacto, eu fiquei ouvindo do lado do meu pai, e o meu pai falou, minha filha, já imaginou o dia que tu tocares isso com uma orquestra? Então, para mim, eu acho que esse foi o momento assim que eu percebi como a música seria importante na minha vida. Hum, Só que, claro, Thelma, a vida dá muitas voltas. De repente, sei. eu me formei, eu toquei com a OSPA, até toquei o primeiro de Tchaikovsky num concerto para a juventude, depois Sei. repeti de Eu te noite. Tu te acompanhei muitas lembra? vezes de Sim, OSPA. Te lembro, claro. sim, muito ano passado, mas tu salvaste uma situação importantíssima quando eu fui solista em uma ocasião. Não sei se tu te lembra. Olha, Veio, vamos ver. era um maestro muito importante. E ele tinha preparado um concerto e não viu que era outro. Digamos, ele não percebeu que o concerto era do mesmo compositor, mas não era aquele que ele pensava. E Sim, numa determinada parte, já nos ensaios, ele não se achava. E eu fui falar com ele, ele não quis nem falar comigo. Ah, e na hora do concerto aconteceu, né? E, tu te lembra? olha, foi uma das tantas coisas que aconteceram. Eu me lembro disso aí, sim, claro. E aí, quando foi, ele deu a entrada e não era a entrada. Ele se É, adiantou e tu seguraste a orquestra. Tu estava atrás de sim, mim e eu fazendo um monte de oitavas e bufando, suando em cima do sim, piano. E ele deu a entrada e eu pensei, não é aí. E tu seguraste a orquestra, eu lembro, tu ergueu o arco e ficou com o arco em pé e sim. deu a entrada quando eu terminei as oitavas. Então, aquilo para mim foi um presente assim que tu me deste, eu te Ah, agradeço sempre. E tá. mas Thelma, assim, a vida dá muitas voltas. E logo depois que eu fiz o primeiro de Tchaikovsky, que eu tinha 19 anos, eu parei de tocar piano, porque eu iria receber uma bolsa para estudar fora do Brasil. Naquela época, a minha mãe disse, não, tu não vais, tu vais ficar aqui. E aí eu não queria ser professora de piano, assim, em escola. Não que eu não gostasse, mas não era o que eu queria tocar piano. E aí eu resolvi fazer matemática, que era uma área que eu adorava, e trabalhei muito tempo com matemática. Voltei para o piano com 26 anos. Não adianta, né? A gente tem aquele vírus, assim, da Sim. música. Bom, mas vê que não está tão longe, né? Porque praticamente muito da teoria musical é matemática, né? Sim, sim. As estruturas musicais são muito Sim. simétricas, muito matemáticas. Inclusive, tem um trabalho sobre as sonatas de Mozart para piano, que todas elas têm o início da reexposição exatamente na seção áurea, que é uma proporção que se usa muito em pintura, em arquitetura, que é considerada a proporção perfeita. Então, quando a gente Exato. fala que os clássicos eram perfeitos, Mozart e Haydn têm sempre a seção áurea ali como sendo o corte para a reexposição. Então, a matemática está muito presente, muito.
E claro que toda essa experiência com matemática, dando aula, me fez ter muita facilidade. Agora deu uma outra cortadinha na tua transmissão. Vou aproveitar para te dar um tempinho para recuperar o sinal da internet e vou fazer dois comentários aqui, ó. Depois eu retomo contigo da onde a gente parou de te ouvir, tá? Vamos dizer, o primeiro comentário é a nossa presidente da orquestra, da ONG, Carla Zito, está te mandando um abraço, agradecendo pela disponibilidade que tu está nos dando de estar conosco nesse horário aqui na nossa entrevista, certo? E outro comentário que eu vou fazer para que a tua internet recarregue com calma é sobre o vídeo da Disney, que eu sou fascinado. Muito seguidamente eu revejo justamente como é que é o Donald no mundo da matemática, onde ele justamente mostra toda a evolução matemática da música, né, que começou com a corda, a divisão da oitava no meio da corda, etc. Então, agora vou tentar recuperar contigo de onde nós paramos, que foi onde começou a história da matemática. Mas acho que nós estamos penando pela sobrecarga da internet, não deve ser o teu sinal só. Eu acho que a Olinda está no procedimento lá de reentrar na live. Não se preocupem. Não, mas enquanto ela não entra, eu vou recomendar para vocês que vejam no YouTube, etc., o recurso de canais pagos que cada um possa ter, esse vídeo da Disney, que se chama Donald no Mundo da Matemática. É muito genial, muito espetacular. E, claro, vocês sabem que eu tenho um neto de 10 anos, então acho que com 3 anos eu já comecei a mostrar para ele que a música e a matemática tinham muita coisa a ver e é super interessante mesmo de ver. Matemática, que a minha assessoria já me deu a dica que matemática. Então dá para fazer a busca aí, tá? Eu sei que é da Disney o vídeo, então vamos ver se a gente dá certo com a Olinda. Agora ela deve estar lá enfrentando a dificuldade que é normal, né? Nós e a torcida do Flamengo inteira estão na dependência de, de conseguir se comunicar via internet. Uma das coisas que está... Por isso também que a gente fez esse encontro presencial, a gente tem procurado, pelo menos lá, de vez em quando, atender cada um dos alunos presencialmente, porque a aula, às vezes, via internet, sofre bastante também com essas interrupções. E isso para ensinar para quem está tentando demonstrar alguma coisa, ou para o próprio aluno que está tocando e o professor interrompe, o professor não consegue ouvir se o aluno realmente estudou ou não estudou. Então, todos esses procedimentos a gente tem tentado utilizar para facilitar a nossa vida. Mas realmente a comunicação via internet está problemática. Quem é que está me dizendo aqui que é péssima em matemática? Rosana Rodrigues. Não pode ser péssima em matemática, ninguém é péssimo. Agora sim, viu? Como é que dizia o meu amigo Pinheirinho, voltaremos. E vamos voltar. Com um pouquinho de sorte, vamos conseguir. Mas ninguém me diga que é péssimo em matemática. Ó, conseguimos recuperar aqui a nossa... Recuperamos, mas eu troquei de lugar
Ah, tá. Baixa teu volume. Eu troquei de lugar, Thelma, porque eu acho que talvez lá, perto do piano, não tenha uma internet tão boa. Vamos ver se aqui melhora. Mas Claro. a Rosane, Beleza. a Rosane Não, é péssima em matemática. ela diz Não, ali, ó. ela pode ser ótima em música. A gente Isso, pode fazer música sem ter muita paixão pela matemática, mas realmente os claro. grandes músicos sempre foram bons matemáticos. Mozart, por exemplo, adorava matemática e fazia exercícios e adivinhações e coisas matemáticas bastante complicadas. Então, vamos continuar, Thelma. Espero que agora Tá. melhore. Só que agora eu estou longe Bom, do piano. não, mas na hora o nosso momento musical sempre é de encerramento. Tá, Então, aí eu quando vou chegar tentar. lá pelas tantas, a gente se combina, aí tu vai para o piano e dá tempo da gente Tá, aí tu fica aprontar de tudo que é tela, necessário. aí tu fica de tela inteira e eu ajeito aqui no piano. Não tem problema, tá? Então vamos continuar daí. Vamos dizer, tu tivesse um período até os 26 anos de matemática na vida, É, né? é. Mas esse vício da música é muito forte. É muito mais forte. É um vírus É, assim que não precisa vacina, ele é ótimo. A gente faz é questão de claro. ter. Não, aí eu retomei, comecei fazendo recitais didáticos, comecei fazendo muita música de câmara também, recomecei. E lentamente fui trabalhando novos repertórios, me dedico muito à música brasileira, faço sempre pesquisas de obras diferenciadas, então, e fui também criando muitos laços com colegas músicos, né? E isso me ajudou muito. Trabalhar com outros músicos, trabalhar com outras orquestras, viajar, fiz muita coisa na Alemanha, fiz um convênio com uma orquestra jovem de lá, e foi Ótimo. extremamente produtivo. Trabalhei também em seminários de jovens brasileiros e alemães, em que nós ensinávamos a nossa cultura brasileira e os professores alemães ensinavam elementos de cultura alemã, cultura musical alemã, e tínhamos crianças jovens dos dois países, assim, lá pelos 10, 12 anos de idade. Isso também foi uma coisa muito boa e foi ali que eu aprendi mesmo a falar alemão, porque as crianças me ensinavam. Eu falava muito errado e as crianças, os jovens, me ensinaram a falar alemão. E A gente aprende muito com todos os alunos sempre, né? sempre, exatamente, a melhor maneira de aprender é dar uma aula. No momento que a gente senta para dizer, espera aí, faz desse jeito, e aí a gente Isso. tem mais consciência, né? Mas Ah, eu te dou os parabéns pelo trabalho que tu fazes com todos esses jovens, Telmo. Isso é um trabalho enorme. E eu vi, vocês estão felizes da vida que um deles já está na universidade, né? eles, Contrabaixo o contrabaixo se formou em se dezembro do formou. ano passado. E tu E nós tens temos mais. um grupo grande já de jovens que estão cursando, Sim, estão lá no meio do curso. mas que se formou é esse contrabaixo, então. Esse foi o primeiro aluno nosso que se formou, foi o ano passado. Tu vê que beleza, né? É uma Não, não, maravilha isso. foi para nós um sinal de que um ciclo se completou e que o projeto deu muito certo, né? Claro, Nós estamos com 11 anos de vida e claro. também é daquelas coisas que se a gente não soubesse que era impossível, não faria, né? Porque Bom, se construiu do nada, mas é, realmente foi uma das coisas mais gratificantes e melhores que eu fiz na vida. Fez muito bem para mim, né? Eu sei que a gente está ajudando muita gente, mas para nós é muito importante, né? Conseguir fazer isso. eu acredito que para ti tenha sido uma bela realização, porque tu estás, de certo modo, continuando um trabalho de quando tu eras adolescente, que o Gunnar Larsen fez isso em Porto Alegre, Exato. né? Eu comecei toda a minha história numa orquestra juvenil, né? Eu Lá sei, com o Gunnar Larsen, exatamente. eu sei disso porque eu toquei muito com o Lavarts, com o Larsen. Aham, Eu fiz aham. várias turnês com o filho do Gunnar. E eu Sim, soube que tu eras assim o mais talentoso jovem que tinha em todo o estado do Rio Grande do Sul, que está no Brasil, e que o Gunnar criou essa orquestra jovem. Então, agora, de ah, certo modo, tu está continuando um elo
né? Proporcionando aos Exato. jovens aquilo que tu tiveste quando tu eras bem gurizinho, um rapazinho. Então, tu sabes que só como comentário, né? Eu tenho certeza que eu tive um, pelo menos, jovem violinista na época do Gunnar, que no mínimo foi igual a mim, ou talvez muito melhor, que foi o Jaime Weissenblum, o irmão da Mali. Ah, sim, o Eu Jaime Vaz. comecei, Ele eu também é comecei as desse. aulas, eu Ele também é comecei as aulas de violino em cima da Casa Condor, que era da família da Mali. da Mali. E o Jaime já estudava violino. Depois ele foi para o Rio de Janeiro estudar com Oscar Borghetti, que era o grande professor de violino, Professor. etc. E fez uma carreira brilhante. Ele era escola nos Estados Unidos. Depois perdi um pouco a pista dele. Mas o Gunnar fez um trabalho fundamental aqui, pelo menos na É. minha vida foi decisivo, né? Sim, com certeza, com certeza. E o teu trabalho é um trabalho de grande mérito, meus parabéns. Não, nós com certeza vamos te explorar mais algumas vezes agora. A gente espera Sim, que a que a próxima. vacina dê certo, né? Ah, claro. E agora nós não estamos conseguindo montar, os ensaios de orquestra se interromperam lá em março, Sim, eu posso imaginar, abril, e né? não Com o conseguimos Covid. retomar. Nós temos feito alguns concertos ao vivo, mas com grupinhos muito pequenos, né, É, de jovens alunos, assim, para não proporcionar aglomeração e nada disso. é, É uma é, pena, mas não tem o que fazer, né? O mundo inteiro está vivendo é, é, essa mesma limitação, né? é uma consequência, digamos assim, que atingiu a todos nós e que É. ainda não há uma solução. Quer dizer, a Não, vacina vai não. ser um primeiro passo, Vai. mas até chegar a vacina isso demora. E É uma realmente coisa foi um quase ano atípico, né? Foi um ano muito atípico. Eu também fiz total. algumas. Oi? Não, isso mesmo, estou concordando. É, eu fiz algumas atividades online também, assim, palestras, não é a mesma coisa. Então, eu vejo assim que os músicos todos estão tentando descobrir novas formas de chegar nas pessoas, novas formas de até criando novas ideias, né? Fazendo repertórios diferenciados. Eu vejo assim que os músicos estão trabalhando muito e essas combinações que aparecem assim de orquestras com todo mundo tocando num quadradinho, eu acho uma maravilha. Mas eu Sim. sei que é uma alta tecnologia e isso tudo tem que ser aprendido. Então, realmente, assim, o trabalho que se tem é muito grande. Não, até vamos dizer assim, na própria história da humanidade, né, as grandes crises geraram grandes soluções, É, né? Então, exatamente. eu É. acho que essa atividade via internet, etc., vai ser incorporada, mesmo quando a situação voltar ao normal, entre aspas, que vamos tirar as Sim, aspas, né? Vai ser normal, normal mesmo. é, E acho que vai ajudar em muita coisa, né? eu também acho que tecnologia está aí para ficar. Tu falaste sobre a questão de aula online, né? Algum Sim, tipo de aula online é perfeitamente possível, outros não, mas claro, isso sim, facilita muito. Reuniões, por exemplo, facilita bastante. sim. Agora, para nós músicos, o mais importante é a captação do som e como é que esse som vai chegar no computador das pessoas. Então, ali é que tem ainda um grande entrave. Tem Exato. algumas Não, plataformas que não funcionam para a música erudita e a captação de som também é uma coisa complicada. vamos dizer assim, os nossos parceiros, né, que são os produtores que trabalham com som, luz, montagens, etc., estão sofrendo tanto ou mais do que nós, Ah, porque sim, são procedimentos muito caros para muito contratar. caro. É, Então ninguém tem, como não estão acontecendo os grandes eventos ao ar livre, né? não, Com um não. grande público, que era o que mantinha É, essas empresas funcionando. Então é uma luta. Nós temos um parceiro espetacular, né? Que é o Celito Borges, sim. né? Que tem um conhecimento muito Ah, grande sim. nessa área. E ele está trabalhando, ele está conseguindo transmitir os nossos concertos online quase pelo custo
sabe, pelo idealismo de também não deixar morrer, não deixar parar isso, né? Claro, Então, são coisas que a gente é obrigado a fazer mesmo. Mas, claro. claro, que a qualidade e também a vivência, né, do público, do olho no olho, Ah, isso é a insubstituível, né? É, respiração, né? A gente sentir que o público está junto com a gente, aquele aplauso no final, isso tudo faz parte dessa energia que a gente doa quando está fazendo um espetáculo ao vivo. Mas eu acho que também muitos técnicos, iluminadores, olha, esse pessoal está passando muito trabalho por não sim. ter não ter como ter uma renda, né? Então tem tido muitos programas de apoio. Eu espero É. que tudo se resolva, eu espero que a gente consiga voltar ao vivo. Já tem algumas coisas acontecendo, acho que isso é bem Sim. importante. Eu acho que um exemplo bastante bom e muito didático foi a volta da OSESP na Sala São Paulo, né? Sim. É claro que a Sala São Paulo proporciona também um distanciamento, né? Porque é uma sala enorme, com uma acústica perfeita, com reguladores de rebatedores, quer dizer, eles Exatamente. conseguem uma solução. Mas foi importante eles serem pioneiros também nesse sentido de voltar a tocar presencialmente, É, né? Então, nós também pretendemos ver de alguma forma onde a gente puder como a fazer gente pode algum fazer. evento, fazer isso aí, né? É. Tu sabes que eu acho que as lives da OSPA também estão funcionando muito bem. A música de câmara da OSPA estimulou os músicos a fazerem grupos e Claro, serem praticamente solistas, né? E claro, acho que claro. a captação também está muito boa. A captação da OSPA, a plataforma do YouTube é ótima para isso. Então, são programas assim que estão dando um resultado. E Sim. agora já tem a orquestra de câmara da OSPA tocando, depois eu sei que no final vai ter o terceiro de Beethoven. Então, devagarzinho, as coisas vão voltar ao normal. Precisa acontecer, né? Muito importante para isso. Exatamente, exatamente. Mas, Mas Telmo, nós paramos lá na tua retomada. é, essa retomada tais didáticos. Então, o que eu fazia? Eu usava repertório de uma determinada época, falava sobre as obras, sobre os compositores, sobre a época, projetando slides. Na época era projeção de slide, a gente fotografava dos livros, fazia o slide e projetava. E comecei a fazer isso para as escolas estaduais de Novo Hamburgo. As escolas faziam... eu tinha um calendário e eu sempre me reunia com professores de literatura, história, para saber exatamente o que eles estavam trabalhando com os alunos. Então, o meu programa do ano era relacionado com as atividades Sim. da escola. E os professores gostavam muito, então eu tinha sempre a agenda completa, né, durante o ano. Por exemplo, no ano em 1988, foram 100 anos da abolição da escravatura. Então, o meu programa foi África-Brasil, um encontro musical. No ano de 200 anos de Mozart, foi Mozart. Eu até projetei imagens de um vídeo de uma ópera do Papageno e Papagena, uma cena bem Sim. cômica, uma música linda. E no final desses recitais, os alunos preenchiam preenchiam assim, um formulário onde eles tinham algumas perguntas e tinha uma parte que eles podiam ser absolutamente livres e eles não precisavam colocar o seu nome, só a escola e a turma e a idade. E nessa vez, quando eu projetava a Mozart, a quantidade de alunos que diziam que queriam ver toda a ópera, porque tinham achado lindo, acharam muito divertido, queriam assistir toda a ópera. Então, os professores gostavam muito desse tipo de abordagem. Tu Revolução sabes que, Francesa. fazer um parênteses bem pequenininho, tu sabes que eu me lembro de nós termos feito com o Orion Trio concertos desse tipo, onde tu dava essa parte didática e se mostrava os slides vamos dizer, da arquitetura da época, né? A situação Arquitetura, social também, né? Eu situação me lembro disso social e acontecendo com o trio. política. E sim, 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 eu fazia muito.
Eu me lembro que com o trio nós fizemos também em Londrina uma apresentação didática no Festival de Londrina. Isso E mesmo. foi muito apreciado. Eu lembro que as pessoas diziam: ah, mas que ótimo! A gente ouve de outro modo, né? Claro. E, bom, daí depois disso, então, eu fiquei mais de 10 anos fazendo esse trabalho na Fevale. E depois disso, a minha carreira começou a se avolumar em termos de convites para tocar, gravações. Eu gravei muitos CDs como convidada, gravei com o Trio de Madeiras, gravei com o Ney Rosauro, gravei contigo com a Orquestra de Blumenau, os Isso, tangos, as 4 estações de Piazzolla. isso. E depois eu gravei de novo com a Orquestra SESI Fundarte, numa outra versão. E fiz assim muitas, participei em contrabanda aqui em Porto Alegre com a banda municipal. Eu fui a primeira mulher a tocar com a banda, tanto dentro da banda como musicista, como convidada. Então foi assim uma glória, né? Fizemos um arranjo de Radamés Inátali e toquei um solfeggieto de Bach, e depois eles fizeram CD, então eu estou no CD com a banda. Toquei muito com a orquestra Eintracht de Novo Hamburgo, era de Campo Bom, depois foi a Sinfônica de Sopros de Novo Hamburgo, e gravei 2 CDs com a Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul, aonde finalmente eu gravei o concerto de Grieg. Então foi assim, um motivo esse concerto vem assim de longe, né? Já é da infância. Assim. Gravei finalmente o concerto de Grieg em Lá menor. E gravei uma nazaretiana do Hilsberg, que também foi um acontecimento, essa nazaretiana. É uma obra muito boa essa aí. Essa obra é linda. Eu toquei várias vezes com a OSPA, mas eu gravei com a Orquestra de Caxias. Claro. E depois... Aliás, o trabalho que eu nunca me cansei de elogiar o trabalho do Manfredo aí na Orquestra de Caxias, né? Fez um trabalho espetacular. Espetacular. O Manfredo, além de criar uma programação de muito respeito, uma programação assim fantástica nos concertos oficiais, ele também levava a orquestra para todos os campos da universidade. Eles faziam vários concertos com caráter popular, faziam um concerto de Dia da Criança, faziam um concerto de Natal, concerto de Dia dos Pais, Dia das Mães. Tinha muitas atividades. E é uma lástima a orquestra ter sido, digamos assim, por enquanto, demitida, né? A ideia é recomeçar o ano que vem. Mas o trabalho do Manfredo foi um trabalho excelente, sim, com certeza. E eu trabalho muito também com o Márcio, da PUC, né? Com o Centro de Cultura Musical da PUC. Nós fizemos várias vezes a Missa Crioula do Ariel Ramírez. Isso fica dentro da minha linha pampiana. Eu não sei se tu sabes que eu gravei uns CDs com música do Pampa. Eu fui convidada, foi algo assim que caiu no meu colo. Eu fui convidada para fazer parte de um projeto que se chamava Fronteiras Culturais, que está fazendo 20 anos esse ano, esse projeto. E a organizadora do Fronteiras Culturais era a Maria Helena Martins e uma professora da Alemanha, a Lígia Chiappini. E elas tinham a assessoria da Aymara Célia, aqui de Porto Alegre, e elas estavam organizando em Berlim um encontro sobre a fronteira aberta, Brasil, Uruguai e Argentina. Porque o Rio Grande do Sul tem muito a ver com Uruguai e Argentina, né? Toda a topografia, a parte sul do Rio Grande do Sul, digamos assim. Então, eles tinham assim, linguistas, um cineasta, artistas plásticos, que faziam, digamos assim, dentro de cada área, a observação sobre essa fronteira que praticamente não existe. É uma fronteira que existe na linha do mapa, mas ela é muito permeável, né? Não existem grandes obstáculos. E me pediram para fazer sobre música. E aí eu fui pesquisando repertórios até que eu cheguei numa linguagem de pampa, de compositores da Argentina, Uruguai e Brasil.
organizei o repertório, fiz recitais aqui, fiz um recital em Berlim e foi tão elogiado. E lá em Berlim ainda eu fiz didático. Falando alemão bem errado, sabe? Aquele alemão cheio de erro, mas eu era a primeira a rir das minhas poucas habilidades, né? E o pessoal se sentia muito à vontade, então, para rir também. Mas eu sei que o programa ficou muito bonito, o pessoal gostou muito lá, os organizadores também. E aí surgiu o CD Pampiano, que fez muito sucesso, assim, inclusive vários trechos, várias obras do CD foram escolhidas para ser fundo musical de propaganda, de filme, até de programa de rádio. E depois esse CD se transformou num DVD feito pelo Caio Amon, aonde o Caio conseguiu fazer uma combinação muito linda entre toda aquela rudeza da vida do campo, toda a parte telúrica, as nossas raízes, né? E ele combina isso de uma maneira magistral com a sofisticação de uma sala de concerto. Então, de repente, eu estou no piano, iluminada, com 1000 recursos, e daí a pouco aparecem as galinhas ciscando, ou os cavalos caminhando pelo pampa, ou uma árvore isolada. E ficou muito bonito, é um trabalho muito bonito também. Eu vou procurar isso porque é falha minha, eu não conheço. Bom, mas então eu faço questão Vou. de te mandar, depois a gente troca a figurinha, eu vou te mandar o Tá, CD e o perfeitamente, DVD. claro. O DVD está todo no YouTube, são os vídeos Tá, todos. Eles estão todos no YouTube aberto, qualquer pessoa pode tá. ver. Não, É é só fácil de digitar achar. Olinda Alessandrini Pampiano. Aí Tá. começa a aparecer. E também eu estou no Spotify, eu estou nessas plataformas. O CD está todo no Spotify, enfim. Não, Eu a nossa gurizada que está assistindo certamente vai chegar antes do que eu, né? Porque eu sou um pouquinho mais demorado, mas eu chego lá. Eu chego lá. Não, mas é só de. Não, mas de todo modo eu faço questão de te mandar, depois a gente conversa. Claro. E também eu fiz agora, mais recente, um trabalho que me deixou muito feliz, que foi sobre a Chiquinha Gonzaga. Esse Né? eu A conheço. Chiquinha, Esse eu vi. a Chiquinha foi uma desbravadora. Ela era uma mulher muito à frente do seu tempo, Sim. ela foi maestrina, ela foi professora de piano, ela foi pioneira. Naquela época, para vender as partituras, as editoras tinham lojas de música com um piano ali, e eles contratavam pessoas que liam a partitura para o cliente, para ver se o cliente gostava, se gostava, comprava. Se não gostava muito daquela, eles colocavam outras partituras ali, e eram os pioneiros, eles tocavam qualquer coisa, assim, eles liam e saíam tocando. Então, a Chiquinha Gonzaga foi uma pioneira. Ela fez parte de grupos de choro, ela fez peças de teatro, operetas, enfim, ela foi uma mulher assim super revolucionária. Sim. E ela tem mais de 300 obras para piano. Todas elas são dentro daquele estilo popular, tipo Ernesto Nazaré, polcas, tangos brasileiros, valsas, machiches e mazurcas. E eu fiz esse programa da Chiquinha Gonzaga, mas eu fiz de uma maneira diferente, Telmo. Agora vem o meu lado, assim, o meu lado de ficar pensando, que eu acho que eu sou mais ousada do que eu imaginava. Eu fiz uma espécie de roteiro passando pela vida da Chiquinha em 3 momentos. Então, no primeiro momento, eu sou a Chiquinha jovem, com direito à roupa de época, século XIX, né? Final do século XIX, peruca de cachinho. Também está lá no YouTube, se vocês olharem, eu estou de cachinho tocando com uma manga cheia de rendinha. E depois eu fiz uma segunda parte, quando então a Chiquinha ela tem 52 anos e se apaixona por um rapaz de 16. E eles ficam juntos até ela morrer. Ele se dedicou a ela, né? Então, aí eu inventei uma Chiquinha século XXI, que entra fazendo exercício de academia, né? Porque com 52 já tem que ficar
fazendo bastante exercício. Sim. Enfim, e tocando, sempre permeando coisas da vida dela, momentos da vida do Rio de Janeiro, momentos da vida da música brasileira, fazendo uma costura sobre tudo o que estava acontecendo. Então, eu passo pela abolição da escravatura, passo pela proclamação da República, e daí a Chiquinha, quando tem 80 e poucos anos, a terceira fase é a fase final. Ela, por exemplo, foi fundadora do SBAT, que é a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Ela foi a única mulher a fazer parte do grupo de fundadores. Ela batalhou pelos direitos autorais, ela escandalizou o Rio de Janeiro, tocando o corta-jaca, tocaram o corta-jaca da Chiquinha Gonzaga no Palácio do Catete, numa reunião, numa recepção presidencial, foi aquele escândalo. Então, esse trabalho da Chiquinha também foi uma coisa que me trouxe muita alegria e, ao mesmo tempo, eu fiquei muito feliz porque as pessoas começaram a perceber o quanto essa mulher foi importante, mas principalmente o quanto as diferentes épocas vão moldando as diferentes manifestações artísticas, né? Que isso é o mais importante. A arte vai mudando com o tempo. E essas mudanças se processam na sociedade, na arte, na filosofia, no modo de vida, na maneira de distribuição social dos povos, e tudo isso vem em conjunto. Então, eu acho que esse programa da Chiquinha mostrou bem essas mudanças que aconteceram ao longo do tempo aqui no Brasil, na música brasileira e na sociedade brasileira. Eu tenho certeza que a nossa gurizada vai aproveitar muito. Eu posso recomendar porque esse eu conheço. E realmente assim, eu costumo sempre dizer que a música é mágica. A música realmente é mágica, mas acho que as artes são mágicas. Né? O principal é trabalhar com a sensibilidade, né? E conseguir comover as pessoas para que não se endureçam, né? Tenham sensibilidade para, durante a vida, né? Saber entender, né? E a arte representa isso muito bem, né? Não tem a menor dúvida. Exatamente. É um canal de comunicação insubstituível. Insubstituível. Né? E agora, com essa pandemia, a gente vê que realmente a arte é que está salvando a humanidade. Porque com essa reclusão em casa, a gente busca a arte, busca a música, busca museus, busca história. Mas é isso que tu estavas falando, que a música é mágica, realmente, sabe, a música é a primeira arte que chega nas pessoas. Tu não tens como fugir da música que tu estás escutando. Por exemplo, se tu não gosta de um quadro, tu vais olhar para o outro lado. Se tu não gosta de um livro, tu vai deixar de lado. Mas se uma música está tocando, ela chega até onde tu estás e ela vai provocar alguma coisa em ti. E isso é mágico, é a primeira arte que nos toca é a música. Bom, eu vou aproveitar o gancho, porque já faz um tempinho que me avisaram aqui que nós estamos nos últimos 10 minutos. Ah, é? Tá? Isso. Tá. Então, eu vou aproveitar para te agradecer demais por essa conversa que nós tivemos. Eu tenho certeza que foi muito, muito produtivo. Né? Esse nosso vídeo vai ficar gravado no IGTV, vai para o nosso canal do YouTube, canal do YouTube da orquestra. Tu também podes usar isso como tu achar mais conveniente, nós não temos nenhuma restrição. E eu não posso perder a oportunidade de te ouvir tocar. Então, nós temos que reservar um tempinho. Eu te deixo à vontade para mandar uma mensagem final. E a nossa mensagem é de agradecimento pela boa vontade que tu tivesse de estar conosco. Não, eu é que agradeço o convite, agradeço essa oportunidade. Peço mil desculpas, porque eu estou com o celular na mão, então a imagem está toda trêmula. Eu vejo assim que o fundo vai para lá e para cá junto comigo. Numa próxima vez, naturalmente, eu vou ter que organizar melhor, mas isso é assim, a gente vai aprendendo. Vai aprendendo. Então, eu gostaria de deixar como mensagem para todas as pessoas de que cultivem música, façam da arte momentos especiais da sua vida, e principalmente os jovens, esses jovens que estão estudando música. Música é persistência, é dedicação, mas a gente tem que ter o prazer de estudar,
o prazer de aprimorar-se, o prazer de ficar observando cada detalhe e melhorando cada detalhe, porque é assim que a gente vai se alimentando de música. E depois, quando se toca para os outros, nós estamos compartilhando momentos. E esta é a grande razão de tocarmos em público, de nos apresentarmos e de cultivar a música. É de compartilhar momentos que são mágicos, realmente. Então, eu vou pedir, obrigada, eu vou pedir para tu abrires a tua tela, eu vou tentar colocar o celular numa posição para poder tocar para vocês. Perfeito. Enquanto tu vais, eu vou aproveitar e vou agradecer aos nossos patrocinadores de novo. Tá, Tá? obrigada. Fica à vontade. Obrigada. Eu vou agradecer que estão nos proporcionando esses momentos aqui. O nosso patrocinador Márcio Banrisul, a nossa Unimed Porto Alegre, a Alibem Produtos Alimentícios, ThyssenKrupp Elevadores, Postos Buffon, BRDE, Produtos da Colônia, Cidersul Produtos Siderúrgicos, Icatu Seguros, Rio Grande Seguros e Previdência e Associação para Iniciação Musical. Agradecer novamente para o Pontos Pobres, que nos abriga aqui nas suas dependências, e agradecer pelas leis de captação da cultura, que nos mantém vivos, nos mantém sobrevivendo. E acho que a Olinda deve estar praticamente pronta ali, pelo que eu estou vendo. Estou então, quase. Nós vamos reservar esse final de tempo para ouvir música, que é parte integrante e constante da nossa vida. Olinda, fica à vontade, estamos te vendo bem. Então tá, então assim tá bom. Então, eu escolhi de Mendelssohn uma canção sem palavras, é onde o piano precisa cantar e se chama Agitação. Um pouquinho mais para cá. Isso.